Temos aqui hoje no lounge da Zorro, dentro do Empreende Brasil, a honra de receber Carlos Wieser, os maiores nomes do empreendedorismo brasileiro. Carlos, muito prazer receber o senhor aqui. Obrigado por tirar um tempinho para dar um pulo aqui para esse bate-papo. É uma satisfação estar com você, com a nossa audiência qualificada e especialmente compartilhar conhecimentos nesse evento que Empreende Brasil é uma referência não somente no Brasil, mas acredito eu, é o maior evento de empreendedorismo da América Latina. Muito obrigado. E, senhor Carlos, o tema da sua palestra, que aliás é o tema do podcast também, é Prosperando com a Ajuda de Deus. E são dois tópicos que o senhor conhece bem, prosperar e se relacionar com Deus. Como é que esses dois temas se cruzam na sua visão? As pessoas me perguntam com frequência qual é a fórmula do sucesso. E eu costumo dizer que não tem uma única resposta, é um conjunto de respostas, elementos, ingredientes que trazem e proporcionam um sucesso. Agora, existe aquele sucesso que ele vem rápido e vai rápido. Então, eu acho que ninguém que quer uma visão de longo prazo quer esse sucesso. Ele quer um sucesso permanente, perene, crescente, contínuo, recorrente. E, na minha observação, na minha experiência, eu noto que as pessoas que têm um sucesso contínuo, permanente e ascendente são pessoas de fé. E a fé, na minha opinião, ela te dá um norte, te dá um rumo, te dá uma direção e, ao mesmo tempo, ela te dá um freio. Por quê? Lamentavelmente, o mundo nos oferece muitas oportunidades daquilo que não é bom. E se você não tiver uma fé que vai te, de alguma forma, te segurar e te direcionar, você acaba vencendo e percorrendo os maus caminhos. Eu vi uma frase recentemente que me chamou a atenção. Diz que a riqueza, ou ela vai te aproximar de Deus, ou vai te aproximar do diabo, de acordo com as escolhas e decisões que você fizer. E essa relação com Deus depende de alguma forma de religião? Não. A religião, ela é uma escolha individual. Cada pessoa, ela vai se relacionar com Deus, vai ter uma comunhão com Deus, vai buscar uma inspiração e Deus vai orientar a pessoa em qual denominação ela deve seguir e vai ser uma coisa de ordem espiritual, não é racional. Eu acho que a pessoa pode ser cristão ou judeu, ele pode ser um muçulmano ou pode ser um budista. O que importa é essa relação que ele cria com o Criador. E daí, quando ele tem a fé, ele tem esse compromisso de buscar uma inspiração divina, Deus, na sua infinita sabedoria, vai indicar: filho, segue esse caminho, segue aquele caminho, segue aquele outro caminho. Para o empreendedor, seu Carlos, que adota essa postura, como essa relação interfere nas decisões cotidianas? Molda no sentido da humildade, dos pés no chão, mais ou menos dessa forma? Você usou a palavra interfere. Eu acredito que a palavra correta seja como que intercede. Perfeito. Porque quando você tem essa consciência que Deus pode te ajudar a prosperar, você procura fazer decisões e assumir projetos que têm um selo de aprovação divino. Já teve muitos negócios que eu estava prestes a fazer, eu me retirei no momento de inspiração e oração e foi bem claro para mim: não entre nesse negócio que vai ser uma canoa furada. Então é uma proteção. Você tem uma fonte de inspiração, uma fonte de conhecimento, uma fonte de sabedoria que transcende a tua capacidade normal, intelectual, natural de avaliação. Então, essa é uma condição que todo homem, toda mulher pode ter, conforme você citou, desde que tenha humildade, tenha uma sensibilidade e, ao mesmo tempo, ele tenha essa busca de encontrar as respostas de natureza espiritual. O histórico do senhor é muito ligado à religião, né, pela sua vida. No caso, o senhor é mórmon, né? Então, desde muito cedo, inclusive, a gente sabe que isso direcionou até a criação de escola de inglês, de aulas de inglês, tudo. Existe um momento adequado para começar a praticar a religião? A fé em Deus. Quem não pratica hoje,
Está tarde, perdeu o timing para fazer isso? Essa é uma pergunta muito boa. E a resposta é simples. Não existe um momento único indicado para o milagre da conversão acontecer. Nós vemos na Bíblia exemplos de jovens que eram convertidos. E nós vemos um exemplo extremo de uma conversão que aconteceu de um bandido, um ladrão, um malfeitor que estava crucificado, estava ao lado de Jesus Cristo na hora da morte dele. E ali nós temos dois exemplos muito claros. Um daqueles malfeitores falou assim: Senhor, sou um malfeitor, sou um pecador, eu sou um transgressor, eu sou um errante, mas tem misericórdia de mim, Senhor. Quando chegar lá no outro lado, você lembra de mim, um pobre pecador. E o que Jesus Cristo falou para ele? Filho, ainda hoje estará comigo no paraíso. Ou seja, ele naquele suspiro final de vida, ainda ele teve um momento de resgate da sua alma. O outro que se encontrava à sua esquerda, ele simplesmente negou e ainda desafiou Jesus Cristo. Ele disse: se tu realmente é Deus, se tu realmente é Cristo, então sai dessa cruz, salva você e salva nós. Ou seja, ele não foi humilde, não foi manso, ele desafiou o Salvador e ainda ele, de certa forma, se colocou numa situação de desagrado. Então, pode ver que não existe um momento único. Eu costumo dizer que alguns se convertem na infância, outros na juventude, alguns quando se casam, outros quando nascem os filhos, outros quando os filhos já estão crescidos, alguns quando estão em idade avançada e alguns estão de cabelinho branco na cabeça, é o momento da conversão. A única coisa que eu posso dizer é que quando Deus põe a sua mão na vida de um homem, de uma mulher, aquela vida se transforma, independentemente da idade. Quando a gente pensa nesses conceitos que o senhor está trazendo aqui, e nos conceitos pregados, né, e motivadores para os empreendedores, é fácil a gente acreditar que pode haver um conflito. Por exemplo, ambição. Né? De alguma forma, tornar uma vida empreendedora, tendo a companhia de Deus, conflita com ambição de crescimento, então, de são sucesso? Duas palavrinhas que elas são pegadinhas. Uma é a palavra ambição e a outra é ganância. Tá. Então nós temos que saber diferenciar o que é ambição, que é uma virtude, que é uma característica positiva, e eu acho que a pessoa que não tiver ambição na vida, ela não vai para lugar nenhum. Agora, o problema é quando a pessoa é gananciosa. E qual que é a característica da ganância? Ele quer mais do que o vizinho, ele quer passar por cima das pessoas, ele não tem princípios, valores, ele não tem um respeito mútuo, ele vai fazer qualquer coisa para atingir o objetivo dele, pode ferir pessoas, pode passar por cima de pessoas. Esse é o ganancioso. Então, Deus aprova a ambição, mas condena a ganância. E o maior exemplo que Deus aprova a ambição se encontra no livro de Mateus, no Novo Testamento, capítulo 25. É a parábola dos talentos. Jesus Cristo relata que um senhor das terras ia se afastar e ele chamou 3 servos. Para um, ele deu 1 talento. Para outro, ele deu 2 talentos e para um terceiro, deu 5 talentos. E daí, ele simplesmente se ausentou e, passado um tempo, ele voltou. E daí ele disse: agora nós vamos fazer a prestação de contas. Aquele que recebeu 5, ele trabalhou, se empenhou, se esforçou e disse: Senhor, me deste 5, eu multipliquei e tem aqui 10. E o que ele ouviu de Jesus Cristo? Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Aquele que recebera 2, trabalhou, se empenhou, se esforçou e multiplicou para 4. Ouviu a mesma resposta. E aquele umzinho que recebeu 1, na hora de prestar conta, ele disse: Senhor, me deste 1 talento. Eu fiquei com medo. E eu fiz um buraco na terra, enterrei o seu talento. Mas tem aqui, toma de volta aquilo que é teu. Meu amigo, você não imagina a resposta que ele ouviu. Servo mau, negligente, infiel, sabia que ia ter uma prestação de conta e você não fez nada. Enterrou o talento que eu te dei. E daí tem uma frase que, se não tivesse escrito na Bíblia e não tivesse dito por Jesus Cristo,
eu acharia muito cruel. Mas está lá na Bíblia. Diz o seguinte: tirai daquele que tem um e dai para aquele que tem 10. Porque aquele que tem 10 terá em abundância. E aquele que tem umzinho, até o pouco que tem, ser-lhe-á tirado. Meu amigo do céu, hoje em dia a gente ouve aquela frase que o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. E talvez uma explicação para essa realidade é que o rico empreende, desenvolve, emprega pessoas, gera soluções, fornece serviços, produtos, atende a necessidade do mercado. E algumas vezes, lamentavelmente, o pobre nada faz. Enterra o talento que Deus lhe deu e não utiliza os recursos naturais que ele teve por nascimento em benefício de si próprio e da comunidade. Cara, o senhor falando assim me faz pensar muito, lembrar muito de povos prósperos, né? O americano, o britânico, que pensam muito dessa forma, podem se manifestar de diversas maneiras, né? E não é a voz corrente no Brasil, não é majoritariamente o que se pensa no Brasil. Temos um problema cultural aqui também? Você citou muito bem. Lamentavelmente, alguns países, povos, algumas culturas associam a prosperidade com maldade. Dizem que Deus nunca provou o rico, quando na verdade são pessoas que não conhecem nem a Bíblia. Porque se você estudar tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, você vai ver que homens de muita influência e ao mesmo tempo homens de Deus, que foram fiéis profetas, eles eram homens de muita prosperidade. No Velho Testamento você lê a experiência de José. Diz a passagem que tudo que José tocava virava ouro. E ele era um homem de Deus. Ou então, como que ele era um homem de Deus, se Deus não aprova a prosperidade e tudo que ele punha a mão prosperava? E tantos outros que a gente vê. Tem um versículo, talvez, na Bíblia, que as pessoas interpretam mal, que diz o seguinte, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Então, como que eu vejo esse versículo? Não é que o dinheiro é a raiz, é o amor ao dinheiro. A avareza, né? A avareza. Ou seja, a pessoa que não está nem aí com o vizinho, com o próximo, com aquele que é o carente, o necessitado, o menos favorecido, ele só quer saber dinheiro pelo dinheiro, sem nenhum propósito, sem nenhuma condição de auxiliar, contribuir para causas sociais. Ele só quer para ele e para mais ninguém. Então, esse amor excessivo pelo dinheiro, de fato, conforme diz a Bíblia, é a raiz de todo o mal. Leva de volta a ganância que o senhor já mencionou. Perfeitamente. E o senhor, como eu apresentei no começo, é um dos grandes ícones do empreendedorismo no Brasil, um case de sucesso absoluto, e hoje tem essa abordagem que ela não é a mais corrente, talvez seja o único palestrante. Né? E hoje, por exemplo, no evento de tantos palestrantes, talvez seja o único com essa abordagem. Os empreendedores recebem bem essa mensagem? Eu vou relatar para você uma experiência que eu tive recentemente. Eu formei um grupo de 30 empresários que iam passar comigo 4 dias num processo de mentoria. E eles vieram para aprender estratégia de negócio, expansão, finanças, equipe, vendas, como ganhar mercado. E eu comecei no primeiro dia, na abertura do evento, fazendo uma oração. Eles já ficaram surpresos. Eu não fiz pessoalmente a oração, mas eu convidei. Quem aqui dos empresários gostariam de fazer voluntariamente uma oração? Não se manifestou. O primeiro tema que eu abordei foi exatamente o tema que eu tratei hoje, as raízes espirituais do sucesso. E depois falei de negócios, empresas, crescimento, expansão. E no final do dia, 9 horas, terminamos aquele primeiro dia de trabalho com uma oração. Estava indo para o meu quarto no hotel, um dos participantes me interrompeu e ele disse, Carlos, eu hesitei muito, eu não sabia se eu deveria vir ou não, afinal de contas são 4 dias, é difícil sair da empresa, mas eu também estava curioso para saber qual que seria o conteúdo. Eu jamais pensei que eu ouvi falar de Deus no ambiente de negócios, mas queria dizer para você que o conteúdo que você ofereceu para hoje preencheu a minha alma. E se eu tivesse que voltar para casa hoje, já teria valido todo o investimento, a viagem, ter vindo aqui. Então, para mim, de fato, foi
uma grata satisfação saber que, embora eu não fiz intencionalmente aquela abordagem para tocar o coração daquele empresário daquela forma, ele foi sensível de reconhecer. Perfeito. Sr. Carlos, para a gente terminar essa conversa, quais são os planos nesse momento do senhor para o futuro, já que o senhor ainda tem uma boa trajetória, uma boa caminhada pela frente? Eu assumi a missão de inspirar, apoiar, incentivar jovens empreendedores. Tanto é que aqui em Florianópolis, eu anunciei juntamente com o Lucas Schwarzer uma parceria que nós estamos fazendo de formar clubes de negócios em várias cidades, em vários municípios, para estimular, para fomentar o empreendedorismo. Eu acredito muito que o empreendedorismo é a forma mais adequada para transformar a condição social de uma pessoa. E saber que nós podemos levar essa mensagem de inspiração e, ao mesmo tempo, compartilhando experiências, para mim passou a ser hoje uma missão de vida. Muito sucesso, então, para o senhor e muito obrigado por participar hoje aqui conosco, Sr. Carlos. Obrigado igualmente. Obrigado. Tivemos aqui conosco Carlos Wizard, que dispensa a apresentação. Até a próxima.